Bom dia aos cristãos da Nova Dispersão. Continuando a nossa série em Tiago, agora no capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adultos e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que se disser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito, que ele faz habitar em vós um intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e o vosso duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertei os vossos riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem, deve fazer e não o faz, comete pecado. Em continuidade para essa carta, que foi dirigida aos cristãos de Jerusalém ainda no primeiro século, nos primeiros momentos do cristianismo, algumas coisas o apóstolo vai começar a deixar muito clara. A primeira delas é o desejo exagerado pelas coisas vãs que passam no mundo. Muitas delas que nascem da cobiça, do desejo de ter aquilo que pertence ao outro. E isso gera a inveja, e a inveja gera a guerra por causa desse amor exagerado às coisas que não são tão necessárias, ou que não são necessárias no mundo. Ficamos o tempo inteiro desejosos e apaixonados por cargos, por reconhecimento público, para que as pessoas saibam da nossa extrema bondade e competência, e às vezes isso nos leva a uma compreensão errada do que vem a ser a própria vida, de como esses momentos podem acabar atrapalhando o nosso próprio relacionamento com Deus, porque acabamos colocando as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Ora, a nossa passagem aqui na Terra deveria ser para que a vontade de Deus fosse manifesta em nós e não para que os nossos desejos ficassem manifestados e que todos vissem e que todos percebessem a nossa grande bondade. Nisso, esquecemos de pedir a Deus. E quando pedimos mal. É quando o apóstolo vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e a gente pede e não recebe, não porque Deus está de costas, mas porque estamos pedindo para a nossa glória pessoal e não para a glória de Deus, que é o que realmente importa. E esse é o nosso objetivo. As tentações do diabo começam por aí.
por demonstrar que as coisas terrenas são maiores que as coisas divinas e que devemos observar isso e seguir atrás desses tipos de paixões, desses tipos de desejos terrenos. O que o apóstolo está dizendo aqui nesse momento é que deveríamos resistir ao diabo. E é importante dizer que, diferente de muitas igrejas que vão enfrentar ou bravatear com o diabo ou entrevistar ao diabo, ele fala em resistir. E resistir porque as ofertas demoníacas, elas passam por uma felicidade terrena, por uma prosperidade terrena, por uma riqueza terrena, e que acaba distanciando o homem de Deus. E no momento em que nós nos apegamos, ou apaixonamos, ou nos vemos amigos dessas coisas, imediatamente nós nos tornamos inimigos de Deus. A receita para superar tudo isso parte no princípio do reconhecer a nossa própria natureza, reconhecer quem somos e que somos capazes de muitas coisas ruins. Disso vem a sujeição aos planos de Deus e saber que Deus tem um plano, ainda que não sabemos quais são diretamente, mas que a gente reconheça e saiba pelo que as escrituras vêm dizendo qual é a postura correta, a posição correta de se fazer. Nos humilharmos perante a Deus, voltar às coisas boas e fazer o que o Senhor quer de nós, evitar linguagem má, linguagem falaciosa, porque a língua, como já foi dito nos capítulos anteriores, ela acaba por ter um poder muito grande. E isso vem também com as calúnias e as mentiras. E perceber que a falibilidade dos planos humanos sem a presença de Deus. Existe um plano divino ao qual todo o universo está submetido. E existem os nossos planos e os nossos desejos. Entre o plano divino e o plano terreno, certamente o plano de Deus vai se sobressair. Todos aqueles que não forem calcados, estabelecidos sob a ótica divina, certamente não irão prevalecer. Lições práticas que a gente pode tirar com isso. Nós vivemos num mundo onde o cristianismo está cada vez mais envolvido e cada vez mais cravado dos desejos humanos. Nós temos as teologias das prosperidades, nós temos um momento em que só é bom quem consegue muito dinheiro, e as igrejas vendem isso. Muita gente entra na igreja enganado, não porque quer servir a Deus, mas porque quer barganhar com Deus. Eu te adoro se tirar essa doença, eu te adoro se me der dinheiro, se me der um bom emprego, e não é isso que a Bíblia está pedindo. Pedimos e não recebemos porque estamos pedindo mal, porque estamos pedindo para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. Esses pedidos, eles acabam sendo fruto de uma cobiça e de uma inveja. Muitas pessoas pedem a Deus uma casa igual a daquela pessoa, um emprego igual a daquela pessoa, um relacionamento, um casamento, uma família igual ao da outra pessoa, e esquece que Deus nos conhece e tem planos individuais para nós. Isso nos leva a compreender que há uma cobiça, há um desejo de querer não a felicidade, mas uma felicidade do outro, da outra pessoa. E estamos nesse momento pedindo a Deus para que Deus nos dê aquilo que é do outro. Disso surge a inveja. E a inveja com certeza vai levar à guerra, às batalhas. E essas batalhas normalmente hoje começam a partir da língua, dos falatórios, das difamações, dos boatos, das conversas mal explicadas. A necessidade de humilhação e de querer se sujeitar aos planos de Deus hoje se faz cada vez mais premente. Estamos no momento da sociedade onde a gente não quer mais ouvir as coisas de Deus, onde os nossos planos estão acima dos planos de Deus. De que vantagem há, ou qual a vantagem, ou de que serve os nossos planos se todos eles são conduzidos para a nossa própria glória pessoal e não para o benefício daquelas pessoas que estão próximas a nós. Devemos pensar que Deus ama toda a humanidade e nos usa como um instrumento, porque Ele assim o quer, mas não porque o precise, para que esses planos sejam efetivados. Então,
Talvez a maneira correta de agir em sociedade seja reconhecendo os planos de Deus para as nossas vidas e para tudo, e que a gente faça e desenvolva esses planos sem esperar o reconhecimento, mas sabendo que fazer o certo tem que ser feito única e exclusivamente porque é o certo. Que a gente tenha uma boa semana.